Boa tarde, bem-vindo ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Meu nome é Maria Patrícia Guiar e hoje nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Como é que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi muito forte. Por quê? Tinha muitos conflitos. Primeiro a Alemanha, que já estava lá com Hitler, lutando contra os comunistas, e aí gerou o quê? Mais briga, mais o quê? Mais conquistas para o poder de Hitler, gerando raiva em alguns países. Vamos lá, quais foram os países? Bem, a Alemanha, ela não queria participar do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes trabalhava o quê? A paz. A Alemanha não queria paz. Então, para entrar nesse tratado, ela tinha que ter o quê? Bandeira branca. E não queria. Pois bem, o que acontece? A Alemanha decretou guerra contra o país que eles tinham entrado em acordo, a Rússia. E aí ele não cumpriu esse acordo. Ele preferiu guerrear contra a Rússia. Então ele falou, bem, já estou conquistando mesmo alguns territórios, então vamos lá lutar contra a Rússia. Aquilo que a gente acordou de paz não existe. E lá vai ele lá lutando contra a Rússia. A Rússia era comunista. Num local chamado Stalingrado. Lembra? Stalin? Pois é. O que acontece? Justamente o povoado onde se situava Stalin. E aí eles não perdoaram. Foram contra a Rússia lá. E lutaram lá, dizimaram milhares de pessoas lá na Rússia. Só que isto gerou um certo, vamos dizer, uma certa desconfiança. Porque tinha alguém lá no território de Hitler que entregou a Alemanha. Sim, tinha um general juntamente com ele que entregou para os seus adversários. Por exemplo, vamos ver. Por que Rússia? Ele queria conquistar. Ele queria expandir poderio. Só que na Rússia, a Rússia era comunista. E aí, quando esse general, que estava juntamente com Hitler, entregou, fortaleceu dois países que conseguiram ali na frente acabar com a Alemanha, que foi a França e a Inglaterra. Sim, a França e a Inglaterra. Como é que Hitler fazia na guerra? Ele pegava, lembra da raça ariana? Eles queriam só que a raça ariana fosse a predominante. Pegava os judeus para colocar nos campos de guerra e não estava nem aí. Jogava. Quanto mais tinha guerra contra a Rússia, mais judeus morriam. E morrendo, o que acontecia? Hitler ficava sem pessoal. E ficando sem pessoal, muitos países ficaram contra ele. E aí só se fortaleciam, como a França e a Inglaterra. Porque a França e a Inglaterra, a gente sabe que tem poderio, principalmente nessa questão marítima, armamentista. E aí Hitler foi ficando fraco. De que forma? O seu exército se acabava cada vez mais. E quanto mais ele estava se acabando, mais judeus morriam. Isso era muito triste. Por quê? Porque a partir do momento que ele viu que estava perdendo, ele ficou desesperado. O que eu faço agora? Eu preciso expandir, a Alemanha precisa estar adiante. Hitler ficou deprimido. Hitler ficou com muita depressão. É tanto que ele casou na véspera da sua morte. Como ele casou com uma jovem que era 30 anos, né? Na verdade, mais nova que ele. E quando foi no outro dia, eles se mataram. Por quê? Porque viram que estava perdendo a guerra. E isto fez com que a França e a Inglaterra ficassem mais fortes. E elas se fortaleceram. O que aconteceu? A Guerra Mundial não estava só na Alemanha e Rússia, estava também Japão e Estados Unidos. O Japão tinha vencido inicialmente os Estados Unidos com a Guerra de Pearl Harbor. Uma guerra que o Japão, com toda a sua tecnologia, começou a atacar os Estados Unidos. E com isso, ali na frente, veio a guerra contra Hiroshima e Nagasaki. Como? Os Estados Unidos se fortaleceram
e destruíram, né, Hiroshima e Nagasaki. Quando aquela radiação tocou no pessoal lá do Japão, muitos ficaram com câncer e morreram. E muitos até hoje contam a experiência dramática, milhares de pessoas morreram. Então, quer dizer, não só a guerra da Alemanha e Rússia, mas também Estados Unidos e Japão. Voltando lá a Hitler. Hitler, ele já tinha, antes de morrer, ele já tinha lutado contra muitos países para mostrar poderio. É tanto que nós temos a Alemanha, né, que ela ficou dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Quem fosse a favor do capitalismo, né, ele ia ficar com a Alemanha Ocidental, do comunismo oriental. Então, com isso, veio a divisão da Alemanha, com o Muro de Berlim, né, que a quebra foi em 89, a gente sabe muito bem. E com isto, ele ficou assim numa situação, ou ele se rendia, ou ele se matava, né? Infelizmente ele foi para esse lado porque ele queria poderio da Alemanha, ou ganhava ou perdia, né? A situação foi uma situação muito dramática para ele, porque quanto mais pessoas ele colocava na guerra, mais elas morriam e mais países se fortaleciam. Então veja bem, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito forte e milhares de pessoas morreram. E isso nos faz refletir quantas pessoas morreram nesses países para poder obedecer, fazer a vontade dos líderes e se jogando ali na linha de frente. Quantas pessoas? Pois é. E nisso a Alemanha foi se enfraquecendo, porque outros países estavam ali na frente. Hitler morreu, a Alemanha foi dividida, a Alemanha Oriental e Ocidental, né? E ali na frente, em 89, tem a queda do Muro de Berlim. Com relação aos Estados Unidos e Japão, os Estados Unidos foram para cima do Japão, o Japão se rendeu, e assim foi, para ali na frente ter a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Pois é uma guerra que nos faz refletir o quanto o povo sofreu, o quanto governos colocaram pessoas na linha de frente para poder morrer em nome do país. É isso aí, gente. Infelizmente, vou ter que falar um pouquinho do Holocausto. O Holocausto é uma situação triste, né? A gente lembra dos judeus, aquela ideia de Hitler de exaltar a raça ariana e exterminar os judeus, uma situação muito triste, muito difícil. E a gente lembra, né, a memória de todos aqueles que lutaram pela sua pátria, né? Uma situação que a gente for verificar agora o porquê, né, de tanta guerra, a questão do poderio na questão política, questão econômica, enfim, predomínio do poder. É isso aí, gente, o canal do conhecimento é assim. Conhecimento, estudo, é poder entender o nosso contexto hoje, através do passado, para a gente construir um futuro melhor. Um beijo a todos, se gostaram, dê o like, joinha, Maria Patrícia 291, o canal do conhecimento assim. Próxima semana, surpresa. É um tema que nós vamos continuar até entendermos o porquê de tanta coisa, de tanta problematização do contexto atual. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau!